Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro. Ontem foi feriado, dia 7 de setembro, dia em que celebramos a independência do Brasil. Então, o que vocês fizeram neste dia, neste feriadão aí? Conseguiram descansar, brincar bastante, realizar atividades que estavam pendentes, pois eu sei que alguns têm atividades pendentes porque acabou atrasando um pouquinho. Então, seria bom ter aproveitado também este dia para atualizar tudo, não é? E assim se manter com as atividades prontas, tá bom? Porque assim não ocorrem mais esses atrasos e conseguem acompanhar, né, as aulas, as atividades que estão por vir, certo? Para que não tenham dificuldade. Mas então, vamos lá. Na nossa última aula, que foi na segunda-feira, antecedendo o feriado, nós falamos sobre esse dia da independência, não é? Sobre o significado, o que é celebrado neste dia, como ocorreu a independência do Brasil, esse ato, não é? A proclamação da independência do Brasil, quem proclamou, quem colaborou, quem apoiou, não é? Então, vocês deveriam responder algumas perguntas de acordo com o texto enviado para vocês, texto esse que nós lemos juntos aqui na nossa videoaula, né? E assim vocês deveriam responder sobre essas questões ligadas ao esse dia, o dia da independência do Brasil, e também na última questão deveriam fazer um desenho mostrando como seria ou como foi o desfile cívico, se você já viu, né? Então vamos lá iniciar a nossa atividade de hoje realizando essa correção, tá bom? Então, abram os cadernos de vocês, que a atividade foi realizada nos cadernos, não é? Eu enviei a imagem com o texto e as questões para o WhatsApp para que vocês pudessem copiar as questões nos cadernos e assim responder. Então vamos realizar aqui a leitura novamente desse pequeno texto e seguir para as questões. Dia da Independência. Dedicamos o dia 7 de setembro ao nosso país. Foi nesse dia, no ano de 1822, que o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, dando o grito Independência ou Morte. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser império. Outras pessoas também trabalharam para a independência do Brasil. Entre elas, destacam-se a princesa Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio de Andrada e Silva, que recebeu o título de Patriarca da Independência. Então, de acordo com as informações dadas nesse texto, vocês deveriam copiar e responder as seguintes perguntas. Número 1. O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Número 2. Em que lugar Dom Pedro proclamou a independência? Número 3. Qual foi a frase que Dom Pedro exclamou quando proclamou a independência do Brasil? Número 4. Como se chamava a esposa de Dom Pedro, que também era a favor da independência? Número 5. Quem recebeu o título de Patriarca da Independência? E o número 6. Todos os anos há desfiles no dia da independência. Você já assistiu a algum desses desfiles? Desenhe um desfile de independência. Então, essas eram as questões e agora vamos respondê-las juntos, de acordo com as respostas encontradas no texto informado e o que você já tem conhecimento sobre o dia da independência do Brasil. O número 1. O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? O que foi que aconteceu? Que evento marcou este dia e é celebrado desde essa data, né, de 7 de setembro de 1822 até os dias atuais? O príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Então, o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 foi a proclamação da independência do Brasil. Em que lugar Dom Pedro proclamou a independência? Ele proclamou às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, né? Então, esse foi o lugar onde aconteceu esse grande marco.
na nossa história, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Qual foi a frase que Dom Pedro exclamou quando proclamou a independência do Brasil? Qual foi essa frase, não é? Tão impactante, uma frase forte, não é? Que ele proclamou e que até hoje causa esse impacto? Foi a frase independência ou morte, né? Porque ele estava disposto a tudo para libertar o Brasil da colônia portuguesa, para transformar o Brasil em império, dar a sua liberdade, né? A sua independência. Então, ele exclamou independência ou morte lá às margens do rio Ipiranga. Como se chamava a esposa de Dom Pedro, que também era a favor da independência? O nome da esposa de Dom Pedro era Maria Leopoldina, e assim como ele, ela também era a favor e apoiava e lutou para que a independência do Brasil ocorresse. Quem recebeu o título de patriarca da independência? Quem recebeu esse título foi José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Que era o braço direito de Dom Pedro, que estava ali ao lado dele, e de Maria Leopoldina, para que esse momento tão importante acontecesse. Por isso, ele foi intitulado Patriarca da Independência. A última questão era o desenho que vocês deveriam fazer, não é? De acordo com um desfile cívico que você já tenha visto, um desfile de independência. E como eu falei, caso vocês não tenham conhecimento, não tenham presenciado um desfile ainda, pessoalmente, vocês poderiam pesquisar, né? Pedir informações aos pais de vocês, para que vocês conseguissem realizar esse desenho, imaginando como seria um desfile cívico, tá bom? Então, a nossa atividade foi essa de segunda-feira, a respeito do Dia da Independência do Brasil, que é um dia muito importante para todos nós brasileiros e que devemos, né, lembrar e celebrar todos os anos, né? Sim, sabemos que esse ano não está sendo muito fácil, assim como no ano anterior, estamos atravessando momentos difíceis, de dificuldades, mas mesmo assim, sempre devemos tentar ver o lado positivo, não é? Um lado bom de tudo isso e celebrar a vida, celebrar as oportunidades que ainda temos de viver, de estar com nossa família, com os nossos amigos, não é? De estarmos aqui presentes até hoje e espero em Deus que por muito tempo, né? Então vamos lá. Concluímos a nossa correção da atividade e vamos dar início ao nosso assunto do dia. Vamos trabalhar com matemática hoje, não é? Ontem foi feriado, que na terça-feira nós sempre trabalhamos com matemática. Então, como foi feriado, vamos trabalhar hoje, porque temos muitos conteúdos para essa unidade, não podemos perder mais tempo, bom? Então, em matemática, nós estamos falando sobre medidas. Iniciamos falando sobre as medidas de tempo. Na nossa primeira aula da terceira unidade de matemática, nós trabalhamos com o calendário. Eu trouxe um calendário para vocês, apresentei, não é? Nós falamos sobre os dias da semana, quais são os dias da semana, o primeiro dia da semana, não é? Que muitos ainda têm essa dúvida se é na segunda-feira, porque é quando inicia a semana letiva, inicia trabalho, não é? Então, vocês puderam conhecer um pouco mais sobre o nosso calendário e assim descobriram, né, que ainda tinha essa dúvida que o primeiro dia da semana é o domingo e não a segunda-feira. Assim, o último dia da semana é o sábado e não o domingo, como muitos imaginavam. Por conta de ser final de semana, não é? Entre sábado e domingo, muitos acham que o domingo é o último dia da semana. Porém, o domingo é o primeiro dia da semana, né? Nós falamos também sobre os meses do ano, que um ano que possui 12 meses, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E também dividimos esses meses de acordo com os dias, os meses que possuem 30, aqueles que possuem 31 e um único mês que possui 29 ou 28 dias, não é? Que é o mês de fevereiro, que ele é um mês que pode ser
É diferente por conta do ano bissexto, quando acontece em que o ano, em vez de ter 365 dias, tem 366, um dia a mais, né? Hoje nós vamos iniciar sobre o relógio, certo? Todos vocês, eu creio que já conhecem o relógio, muitos até já possuem relógios infantis, não é? Apesar da pouca idade, mas já existem modelos infantis para vocês de 7, 8, 9, 10 anos, né? Para toda essa faixa etária. E o relógio nos auxilia, nos ajuda a contar as horas, a dividir as horas e os períodos do nosso dia, né? O nosso dia é dividido em 3 períodos: manhã, tarde e noite, né? E com o auxílio do relógio, nós podemos contabilizar, podemos nos atualizar das horas, né? Um dia possui 24 horas. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Vamos falar sobre as horas, sobre os períodos do dia, sobre a rotina diária de vocês, o que vocês fazem durante a manhã, a tarde, a noite, os horários de vocês, horário que acorda, horário que vai dormir, tá bom? Então vamos lá. Vou começar realizando a pequena leitura aqui, falando sobre o relógio, as funções de um relógio, para que serve, os diferentes tipos de relógios. Vamos lá? O tempo dos relógios. Alguns tipos de relógios. Os relógios medem a passagem do tempo em segundos, minutos e horas. Existem muitos tipos de relógio. Vamos conhecer alguns deles? O relógio de água é um dos instrumentos usados para marcar o tempo mais antigos que se conhece. Ele marca o tempo por meio da passagem da água de um recipiente para outro. Então, antigamente, antes de termos esses relógios atuais, existiam outros tipos de relógio, como o relógio de água, que media o tempo, passando a água de um recipiente para outro. Também existe o relógio de areia ou a ampulheta, que funciona da mesma maneira que o relógio de água, mas no lugar da água coloca-se a areia. De acordo com os grãozinhos de areia que tem ali, vão contando a passagem do tempo, a passagem de um dia, certo? E atualmente utilizamos relógios de ponteiros ou digitais, e eles podem ter diferentes formatos, né? Eu trouxe aqui para vocês um relógio de ponteiros para que vocês possam visualizar. Creio que todos vocês já conhecem, um relógio, devem ter aí em casa. Muitos já sabem até contar as horas, verificar que horas são, Além desse relógio de ponteiros, como vocês podem ver, que ele possui aqui o ponteiro maior, o ponteiro menor e outro bem fininho que fica rodando. O ponteiro menor indica as horas, o maior indica os minutos e esse ponteiro aqui que fica girando, ele indica os segundos, certo? Então, uma hora possui 60 minutos, um minuto possui 60 segundos e um segundo possui 60 milésimos, certo? De 60 em 60. De uma hora para outra, nós temos 60 minutos. Então, são 60 minutos aqui, olha, girando até chegar em uma hora. Bom? Então, a nossa atividade de hoje vai ser sobre isso. Vocês vão responder agora algumas questões a respeito dos relógios, dos períodos do dia, tá bom? Dos seus horários. Vão observar aqui a rotina também de outra criança, para que vocês possam ter um maior conhecimento e consigam realizar a sua atividade também. Então vamos lá? Na página 151 do nosso livro de matemática, inicia aqui: manhã, tarde e noite. Que horas são agora? Pergunte ao professor e escreva aqui. Como vocês estão em casa, muitos não estão assistindo, no mesmo momento. Alguns têm acesso à internet em horários diferentes. Então, vocês vão poder responder essa questão aí de acordo com o horário que você vai realizar essa atividade. O horário em que você está assistindo essa aula, tá bom?
Então, que horas são agora? Você vai olhar o relógio ou perguntar ao papai ou à mamãe que horas são e escrever aí o horário em que você está realizando a tarefinha. Observando um relógio de ponteiros, desenhe no relógio ao lado como eles estão agora. Aqui temos um relógio sem ponteiros, não é? Então, você vai observar que horas ele está marcando. Por exemplo, a nossa aula está acontecendo agora, está sendo gravada agora, vai dar 8 horas da manhã. São exatamente 7h53 minutos. Então, você deveria que procurar nesse relógio, caso você estivesse assistindo a aula agora, 7 horas e 53 minutos da manhã e marcar os ponteiros. Caso você esteja assistindo essa aula 9 horas da manhã, você vai desenhar um ponteiro menor indicando o horário e o ponteiro maior os minutos, tá bom? De acordo com o horário que você vai estar realizando a tarefinha. Escrever qual horário está sendo marcado, que horas são e desenhar os ponteiros aqui nesse relógio. Veja como é o dia de Theo. De manhã, ele acorda e vai à escola. À tarde, Theo brinca com os amigos. À noite, Theo dorme. Então, aqui está mostrando a rotina diária dessa criança chamada Theo. Pela manhã, ela acorda e vai para a escola. À tarde, brinca com os amigos e à noite ele dorme. E você? Como é a sua rotina diária? O que você faz pela manhã? O que você faz à tarde, à noite? Né? Se estivéssemos no nosso cotidiano comum, né, com as nossas aulas presenciais, pela manhã você estaria aqui, não é? Estaria na escola, estudando aqui na escola. Mas vocês estão em casa, por conta dessa pandemia que está acontecendo, esse distanciamento necessário, não é? Então, pela manhã, o que você faz? Você assiste às aulas, você realiza suas atividades, ou você dorme um pouquinho mais, brinca pela manhã, faz atividade à tarde? Como é a sua rotina diária, de segunda a sexta? Você vai dizer aqui, nessa próxima questão, você vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Assim como Theo mostrou aqui na sua rotina. Leia. Acorda que já é dia. Lava o rosto lá na pia. Tá com a barriga vazia? Como um teco de melancia. Tá na hora da escola. Quero ler e escrever. Quando chegar o recreio, não vou parar de comer. Toma, toma, toma. Toma todo o leitinho. Se não quiser de gole, pode ser de canudinho. Então, aqui não é um trecho de um texto que fala sobre a rotina de uma criança. A sua manhã, a sua pressa em chegar à escola, não é? O que ela faz antes de ir para a escola, todos os preparativos de lavar o rosto, de comer, não é? Como fala aqui, um teco de melancia, ou seja, um pedaço de melancia para não ir de barriga vazia. Ela quer chegar na escola, quer ler, escrever, quer comer no recreio, não é? E então, aqui fala um pouquinho sobre isso, sobre essa manhã, essa preparação da manhã dessa criança. Agora, conte um pouco do que você faz durante o dia. Aqui, vocês podem ver alguns relógios, não é? Indicando as horas. O primeiro indica 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, o que você faz às 8 horas da manhã, certo? Você levanta, você escova seus dentes, toma um banho, toma café, assiste TV, realiza as atividades, assiste a aula. O que você faz nesse horário, né, na sua manhã? Ao meio-dia, o que você faz de meio-dia? Quando o relógio olha aponta meio-dia. Às 6 horas da tarde, às 6 horas da tarde está finalizando, não é? A nossa tarde, o nosso período aí, olha, de vespertino, não é? Então, o que você faz às 6 horas? Quando está finalizando a tarde, iniciando a noite. Observe o relógio abaixo que marca 3 horas. Então, esse relógio aqui está marcando 3 horas. O ponteiro menor está no número 3 e o maior está no 12.
Quando o ponteiro maior está no 12, significa que é uma hora cheia, né? Não tem minutos quebrados, como por exemplo, 12h53, 7h45, 6h15, não. Esse número é um número cheio, tá bom? Então, quantos números aparecem no mostrador desse relógio? Quantos números são? Em que número o ponteiro maior está? E em que número o ponteiro menor está? Você vai observar aqui nesse relógio e dizer essas informações. Observe os ponteiros dos relógios e diga que horas cada relógio está marcando. Aqui no primeiro relógio, o ponteiro menor, não é? Está no número 4 e o maior no número 12. Então, que horas ele está marcando aqui? No segundo relógio, o ponteiro menor está no número 7 e o maior também no 12, indicando a hora cheia. E no terceiro, o ponteiro menor está no 10 e o maior está no 12 também. Então, quais horários cada relógio está indicando aqui? Tá bom? Você vai identificar e escrever as horas. Fique sabendo, o termo dia é usado para indicar tanto o intervalo entre uma noite e outra, como o período de 24 horas, que inclui o dia e a noite. Durante o dia, quando os dois ponteiros estão juntos no 12, é meio-dia. Durante a noite, quando os dois ponteiros estão juntos no 12, é meia-noite. Então, quando o ponteiro está no 12, ele pode indicar horários diferentes, não é? Dependendo do período do dia. Se for pela manhã, ele indica meio-dia, que é o horário que costumamos almoçar, não é? E se for à noite, ele indica meia-noite, horário em que já devemos estar dormindo. Agora a última questão aqui, olha. Descubra qual é o relógio de cada criança. Ligue para mostrar. Vamos ver? Aqui está a imagem de algumas crianças indicando os horários nos seus balõezinhos. E abaixo temos alguns modelos de relógios, alguns relógios digitais, não é? Que indicam aqui as horas e você vai ter que identificar de quem é cada relógio, de acordo com este balão, com a informação dada por cada criança. A primeira diz: o meu relógio está marcando 6 horas. Qual relógio aqui está marcando 6 horas? O primeiro com o fundo amarelo, o segundo com o fundo azul ou o terceiro de fundo rosa? Você vai olhar aqui as horas em cada relógio e identificar. A menina diz que o seu relógio está marcando 6 horas. Aqui o primeiro menino fala: como o tempo passa rápido, já são 10 horas. Então, qual é o relógio aqui que está indicando 10 horas? Você vai ligar até esse menino. E o último diz: como o sol está quente, claro, já é meio-dia. Então, meio-dia. Meio-dia é indicado por quais números, quais horas? Você vai identificar aqui também o relógio e ligar ao menino que está falando, não é? Que já é meio-dia, tá bom? Então, a atividade é essa. São 6 questões que vocês deverão responder a respeito do dia a dia, certo? Dos períodos do dia e sobre as horas, certo? Então, realizem com atenção, tenham calma, não precisa ter pressa para terminar essa atividade, para que vocês possam aprender e absorver este conteúdo, tá bom? Na próxima aula de matemática, nós daremos continuidade, realizaremos mais uma atividade sobre esse assunto, sobre os relógios e as horas, certo? Então, aqui vamos ler a última informação para encerrar a nossa aula. Você sabia que existem relógios sem ponteiros? Esses relógios são chamados digitais, que são os mesmos relógios aqui indicados, não é? Nessa última questão da atividade. São relógios digitais que não possuem ponteiros indicando as horas, apenas os números. Da mesma forma que o celular não é, indica, muitas pessoas hoje em dia nem usam mais relógios, porque as horas podem ser informadas apenas olhando o celular,
que está ali na mão o tempo todo, né? Então, o celular indica as horas por meio digital, não utilizando ponteiros, certo? Então, nós estamos encerrando a nossa aula, certo? Tenham todos um excelente dia. Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma aula, para aprendermos mais, né? Tirar as dúvidas que ainda ficam, que eu sei que desse novo método, desse novo processo de aprendizagem à distância é um pouquinho mais complicado. Muitos têm dificuldades, não conseguem acompanhar no mesmo ritmo, acabam com algumas atividades atrasadas, mas aos poucos vão conseguindo se encaixar, né? Então, amanhã estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.